tenho 62 anos de idade, portanto nasci em 1950 e vivi toda a minha adolescência sob o período da ditadura. E foi muito triste, muito humilhante ser jovem, negro, num país onde a polícia tinha excesso de autoridade, direito de prender, julgar, discriminar, e a gente vivia sob um toque de recolher. A ditadura em si, ela poderia ter sido diferente se os militares não tivessem desrespeitado o povo que eles deveriam proteger. Essa consciência, era um jovem cheio de esperanças e, como todo jovem brasileiro até hoje, desinformado, então não conhecia os meus direitos, não conhecia a Constituição, e a gente vivia sob a égide de um regime de exceção. Isso incomodava muito. A polícia te considerava um bandido, um ladrão, te chutava, batia, não deixava você falar, por nada, apenas por prazer deles, não sei o que era. Então, os intelectuais se perderam, muitos morreram por defenderem os ideais de um país livre, onde se possa falar de tudo, que é o que eu estou fazendo hoje. Lutei para conquistar essa liberdade, de poder falar livremente sobre isso, e vocês também podem, e eu fico muito feliz por isso. Então, a gente não podia se manifestar sobre nada. E essa coisa de ser maltratado pela polícia me transformou numa pessoa muito ruim e revoltada. Então eu não respeitava conceito nenhum, eu não respeitava idoso, eu não respeitava nada. E batia em todo mundo quando... Era como se eu estivesse sendo condicionado e preparado pelo sistema para ser um delinquente, porque eles me tratavam como tal e me convenciam de que eu era um delinquente, de que eu era uma pessoa de baixo nível, que não merecia respeito, um macaco, um idiota. Coisas que eu me lembro, eu tenho até deficiência auditiva hoje, é que a polícia me dava aquela coisa que eles chamam de telefone sem fio, bater com as duas mãos no seu ouvido e destruir o seu tímpano, estourar o seu tímpano. Eu falo essas coisas até um pouco emocionado, porque me incomoda. Bom, um fato que me marcou muito sobre a égide da ditadura foi o fato de eu ter feito 18 anos, meu aniversário, dentro da prisão, no pavilhão 9 da Tiradentes, esse que hoje é um centro cultural e tudo mais, que a democracia e o movimento humanista conseguiu transformar uma coisa ruim da história numa coisa saudável e cultural. Isso é característico da democracia, a gente não pode perder a nossa liberdade, o direito de ser. Então, eu fui pego de madrugada andando na rua junto com um amigo meu, e eu usava maconha e tal, e estava fumando maconha, e eu tinha 17 anos, faltavam 15 dias para mim fazer 18 anos. E ilegalmente eles me levaram para um presídio de segurança máxima, e lá eu passei por maus bocados, tive que enfrentar o sistema dos bandidos e o sistema da própria polícia, e estava esperando eu atingir a maioridade para me colocar no pau de arara e ir para tortura, e normalmente você não voltava vivo dessas coisas.
porque eu já tinha entendido contra quem eu tinha que lutar. Porque a minha revolta, ela não tinha explicação, ela era uma coisa, como é que a gente pode dizer, irracional, era espontânea, era emocional. A minha briga com todas as pessoas, o maltrato a todas as pessoas. Aí eu fui recrutado por um partido político que tinha como princípio fundamental, como todos os partidos políticos de esquerda, mas eu fui recrutado pelo PCdoB, e eu me lembro que foi até um psicólogo que me convidou para fazer um trabalho na igreja, e aí a gente começou a fazer um movimento dos transportes, que o transporte era muito ruim na região, e ele começou a mostrar para mim que a razão do meu sofrimento e da minha revolta não estava nas pessoas que eu maltratava, não estava na polícia que me maltratava, estava no sistema de exceção em que eu considero que os militares traíram o povo brasileiro. A partir do momento que eu entendi isso, aí eu encontrei um canal para poder lutar contra o verdadeiro inimigo. Eu tinha localizado o meu inimigo. E eram os militares, era a ditadura militar, o regime de exceção, que desrespeitava tudo e a todos. Tipo o AI-5, por exemplo, que era a lei de imprensa, que a imprensa não podia... Professores davam aula com um representante do DOI-CODE, professor de história, pai de um amigo meu. Ele dava aula com um professor de história, com um cara do DOI-CODE na sala. Vê se isso é possível nos dias de hoje. Então, era muito ruim viver num país como esse. E o PCdoB começou a me orientar. Aí eu li Karl Marx, li Lenin, Stalin, né? Fiquei sabendo sobre o plano da guerrilha do Araguaia, que era um plano de começar uma revolução contra a ditadura militar. E essas coisas já me davam consciência, e preso, eu comecei a trabalhar também isso dentro da prisão. E eu fiz o meu aniversário dentro da prisão. E, por incrível que pareça, eu conquistei tantos amigos dentro da prisão. Não sei se por carisma, pelo meu jeito de ser, que eles arrumaram, não sei de que jeito, um bolo-pum, um quisuco. Pediram para mim fazer um dominó de papelão. Eu passei o dia todo fazendo. Aí quando foi mais ou menos meia-noite, eles cantaram parabéns para mim. Dentro da prisão, isso me marcou muito. Porque nenhum jovem precisa passar por isso. Mas também é muito grande isso. É muito forte isso. Isso me marca, não traumaticamente, me marca como reconhecer, mesmo no lixo, mesmo no esgoto, a grandeza das pessoas. Isso existe em toda pessoa merece respeito. Por isso que a ausência da democracia não pode acontecer. Eu me lembro de uma passagem também. A gente fez um movimento contra a carestia. Então nós rodamos praticamente o país inteiro. E eu ia, enquanto PCdoB, eu dava a minha contribuição e lutava por uma revolução, para comprar armas para lutar contra a ditadura militar. E a gente fez um movimento muito bonito em todo o Brasil, levantamos todas as necessidades do povo. Na época já estava começando, o regime militar já estava desgastado, e o presidente era o João Batista Figueiredo, que tinha uma frase célebre que dizia: eu prefiro o cheiro de cavalos ao cheiro de povo. Então, a gente fez esse movimento. Eu me lembro que eu jogava futebol e eu estava com a perna quebrada.
o pessoal do movimento eram representantes do Brasil inteiro, me apelidaram de pé quebrado. E a gente foi levar as nossas reivindicações para o que o povo precisava, num documento para o presidente João Batista Figueiredo. E nós saímos de São Paulo, os representantes de todos os estados do país já estavam aqui, e fomos num ônibus para Brasília. E passamos, com o apoio dos deputados da esquerda, passamos pelo túnel do Congresso e saímos na frente do Executivo, do Palácio do Governo. Acho que é Palácio do Planalto o nome, né? E aí a gente já estava sendo aguardado pelos militares, o palácio estava todinho cercado. E a gente com o documento e a esperança na mão de que o presidente ia nos receber. Eu sou emoção flor da pele, desculpa, eu não consigo ser diferente. E a gente com aquela esperança, né, passamos na frente dos ministérios fazendo discurso. E como eu tinha uma caracterização muito grande no movimento de transportes, eu fiz a minha proposta na frente do ministério, gritando para um prédio, naquela época, que a tarifa de ônibus e a qualidade dos transportes deveria ser melhorada, e até hoje não é, e que a tarifa de ônibus tinha que ser zero. Quem tinha que pagar o ônibus era uma união entre empresários e o governo, e que o trabalhador teria o direito de ir para qualquer lugar do seu país sem precisar gastar o direito de ir e vir. Então essa era a minha proposta naquela época, né? Época que a ditadura começava a cair, ela durou 20 anos, então foi em 64 que ela se instala, 84, 83 mais ou menos. Antônio. E aí tava todos os militares, soldados, né? Aí a gente com o documento na mão, eles não impediram a gente de entrar e começaram a ser truculentos. Aí a gente se ajoelhou em frente ao Planalto, eu me lembro dessa cena, e cantamos o hino nacional chorando praticamente. E nós fomos espancados, jogaram bomba de gás lacrimogêneo e a gente no chão, pessoas simples, sindicalistas, camponeses, espancados, e a gente tentou forçar a barra. Aí eles se encostaram no ônibus, e a gente olhava cantando o hino nacional para os soldados, né? E a gente via que eles estavam realmente emocionados. Eles não estavam ali satisfeitos com o que estavam fazendo. E a gente cantou aquela música do Geraldo Vandré, que se transformou no hino, né? Da democracia e da luta contra a ditadura. Tanto é que ele passou por uma lavagem cerebral pelo regime militar, que tem um verso bastante interessante. Quando a gente cantava isso, a gente olhava que há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam a antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é poder. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Eu acho que a gente pode falar de Vladimir Herzog, por exemplo, que é o presidente de honra do Sindicato dos Jornalistas, que foi morto pela ditadura, pelo DOPS, de forma brutal, cruel, e a explicação deles é de que ele tinha se suicidado.
se enforcado. Os caras eram muito maus, muito injustos, distraíram muito. Tudo era muito preparado. O movimento do Mobral, por exemplo, que era um movimento de... porque o Brasil tinha vergonha, mesmo enquanto militares, da total ignorância do povo brasileiro. A falta de cultura e de... não é falta de cultura, é falta de saber ler e escrever. Então, naquela época, 80% do povo brasileiro era analfabeto. Isso depunha contra um regime que se orgulhava, que falava no milagre brasileiro do Delfim Neto, que era o ministro da Economia do Exército. Então doía isso. Então eles criaram um movimento de mobilização brasileira de educação, Mobral. E era uma cartilha, e ninguém podia fugir daquilo. Eu fui professor do Mobral, depois de um tempo e tal, e eu rasguei o livro e fui expulso do Mobral, porque aquilo, eu peguei um Scipione de Piero Neto, uma novíssima gramática, e fui para a sala de aula nas igrejas, dar aula com aquilo, e toda sexta-feira eu fazia reunião com todos os alunos, que eram trabalhadores, adultos, com sindicalistas, de várias regiões, e usava o sistema de educação do Paulo Freire, que fala da própria atividade, do trabalhador como forma de ensino. Em vez de ele aprender a escrever babá, bebê, tatá, ele aprende a escrever enxada, martelo, alicate e assim sucessivamente, entre outras coisas do dia a dia. E foi uma experiência muito interessante, e a gente conseguiu também implantar naqueles adultos desconsiderados pela sociedade muita coisa boa, tanto é que hoje, às vezes, os encontro aos 62 anos e vejo que alguns conseguiram entrar na faculdade e me chamam de professor. Muita coisa boa, tanto é que hoje, às vezes, os encontro aos 62 anos e vejo que alguns conseguiram entrar na faculdade e me chamam de professor. E eu não tenho formação universitária. Gosto muito disso. É gratificante. E ver vocês, jovens, hoje, livres, a maioria não tem consciência do quanto custou isso para os seus pais, para os seus avós, para os seus tios, ver os seus filhos livres. Eu jurei para mim mesmo que eu daria a minha vida para poder ser livre. Não existe fundamento maior. Então, não abram mão da liberdade. Nunca permitam que alguém usufrua, tome poder da sua liberdade. Ninguém pode fazer isso. Ninguém tem o direito de fazer isso. Mantenham a democracia viva. Combatam a corrupção. Vamos limpar a nossa política. Cada geração vai mudando. Essa geração de hoje ainda está um pouco alienada, não se interessa, pensa muito no seu próprio nariz, não se sente parte da nação. Vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu
mais forte refrão e acreditam nas flores vencendo o canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Nas escolas, nas ruas, campos, construções, somos todos soldados, armados ou não, caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão.